Passamos agora as homenagens aos responsáveis que tornaram essa noite possível e especial. Convido para vir à frente receber nosso reconhecimento e gratidão o senhor Antônio Miranda, tio do nosso professor e diretor Joás Bittencourt. Senhor Antônio Miranda, venha receber nosso reconhecimento e gratidão. Palmas. Recebam muitas palmas. Uma pessoa muito especial. Receba a nossa gratidão e nosso reconhecimento. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que bom, preciso de 1 minuto da atenção de vocês. Agora, vocês vão olhar aqui para mim, boquinha fechada, com toda a atenção do mundo. Por quê? Eu peguei até ele de surpresa e chamar ele aqui na frente. Ele não sabia de nada disso. E eu vou explicar o porquê. O nome dele é Antônio, nós chamamos como tio Tony. E ele é irmão do meu pai. E quando eu estava começando na Libras ali, eu passei por alguns processos, que eu creio que tudo é permissão de Deus. Então, eu comecei a trabalhar no mercadinho, e eu não tinha, com as minhas contas, e o pouco que eu ganhava, era 900 e pouco salário mínimo, ganhava um salário mínimo, eu não tinha condição de fazer uma faculdade, só que eu tinha desejo. E esse desejo eu não deixei morrer. Nós temos um ditado que fala que quem tem boca vai a Roma, né? E eu fui aonde meu sonho estava. Eu conversei com a minha mãe, porque também ela não tinha ali como me ajudar muito, mas eu conversei com ela e falei assim: eu quero fazer a faculdade, mas eu não consigo comprometer com a parcela da faculdade. Você consegue me ajudar com R$50? Ela falou: ajuda. Eu fui na minha avó, coitadinha, a aposentadoria dela, fui lá pedir R$50, tá bom. Você me ajuda todo mês com R$50, mas é garantido? Ajudo. Fui na minha outra tia também, as duas não estão presentes aqui, e falei: eu preciso fazer faculdade, mas eu não consigo arcar com a mensalidade. Você consegue me ajudar todo mês com R$50? Ajudo. Já deu 150, tá? E aí eu fui também, e na minha outra tia, que é a coordenadora do instituto, hoje ela não está presente, porque ela mudou para o interior, como diretora em uma escola, e ela não conseguiu estar presente porque nos próximos meses nós temos um congresso em Florianópolis, e ela também vai estar presente junto comigo lá. Então não teve como ela estar aqui hoje, mas eu estou aqui representando ela também. E eu fui nela e falei assim: eu preciso de R$50 também seu, você me ajuda todo mês? Ela falou: sim, lógico que eu te ajudo. Já deu 200, mas ainda faltava. E aí eu fui pedir para algumas pessoas ali, e o restante eu complementei com o que sobrava no meu salário. Comecei a fazer pedagogia na Anhanguera. Eu comecei a fazer pedagogia, mas meu desejo era fazer letras livres, só que não tinha na época. Então eu comecei a fazer pedagogia, falei: depois faço uma pós-graduação, entrar no seu interpretação, e está tudo certo. E comecei. Depois, eu estava no mercado, só que não era o que eu queria. E um dia eu fui fazer uma entrevista, e eu, assim, comecei a faculdade e fiz a entrevista para mim trabalhar na escola com crianças surdas. E naquele dia eu fui fazer a entrevista, só que eu sou uma pessoa muito persistente. O trabalho para mim não é um problema. Hoje um deles não está aqui. Não, é um deles que depois ele assumiu o mercado, que é o Éder. Só que tem também o Douglas, e os dois estão aqui. Dos dois mercadinhos, era na mesma rua, concorrência, que eu trabalhava com os dois, hein? E aí eu trabalhava no mercadinho e trabalhava no outro. E chegou tempos também que eu trabalhava no mercado de manhã e à noite eu saía tarde e ia trabalhar à noite na sorveteria da Mairi e do Ednei, que eles estão aqui também, foram meus patrões, estão aqui, os três que eu trabalhei. Eu trabalhava de manhã, saía de manhã, ia para a praia, para a sorveteria, saía tarde da sorveteria, entrava de novo no mercado e assim, e de domingo eu ia para o curso de Libras. E eu comecei a faculdade, só que não era isso que eu queria letras livres. Tudo bem, fui fazer a entrevista numa terceirizada, porque a empresa terceirizada não exige graduação. Então eu poderia, com os meus cursos de Libras, prestar e começar trabalhando. E eu fui, naquele dia, eu trabalhava com o Douglas no outro mercadinho, e eu fui lá fazer essa entrevista. Quando eu voltei dessa entrevista, eu não peguei só uma escola, eu peguei 2 escolas, comecei a trabalhar em 2 escolas.
de manhã e à tarde. O salário mínimo, que eu quase não conseguia pagar minhas contas, triplicou. Nas duas escolas eu tirava quase 5 mil. E eu trabalhava em 2 períodos. E eu fui trabalhar um dia pela terceirizada, estava indo na primeira escola de manhã, que era em Hortolândia, e a outra era no Matão. E eu ia trabalhar com o meu Corsinha, coitadinho, né? O volante fazia assim nele, tá? Mas eu ia. O importante é que tem para ir. E eu indo, sentido Hortolândia, tinha um carro na minha frente, e esse carro ele entrou para o acostamento. Ele entrou para o acostamento, e eu ia passar, então eu tenho que esperar ele passar para depois ele entrar. E naquela semana, como eu tinha entrado na terceirizada, eles pediram para mim ver a carteirinha de vacinação. E tinha uma vacina que não estava constando. Então eu tive que tomar aquela vacina ferrada, que dói. Então eu não coloquei o cinto nesse lado aqui. Eu deixei o cinto preso só embaixo, passei meu braço aqui por dentro. E vou dirigindo, né? Com toda a segurança do mundo. E quando eu estava indo, esse carro entrou no acostamento. Quando ele entrou no acostamento, que eu falei, vou passar, depois ele vai entrar. Quando eu estava chegando perto dele, ele pegou e entrou. Quando ele entrou, pá! Soquei a minha cabeça no vidro. Saiu para fora do vidro assim, tipo um buraco. Dali eu fui transferido para o UPA de Hortolândia, do UPA de Hortolândia fui transferido para o estadual 1,3 milímetros de traumatismo craniano. E naquele momento, minha mãe, como vocês conhecem, ela é deficiente física desde nascença, uma história muito bonita. Só que ela naquele estado não conseguia, né, não tinha outro carro para ir também auxiliar. E aí ela ligou para minha tia, que é a Elisângela, que é coordenadora, foi para o hospital me socorrer, me acompanhar. E aí eu estava lá, deitado numa maca, cheio de sangue na cara, caco de vidro, e lá escrito assim, traumatismo craniano, 1,3 milímetros. E ela não falou nada para mim, por quê? Ela pensava assim, imagina esse menino que ama Libras, se abre a cabeça dele para fazer uma cirurgia, ele esquece de tudo. Como que esse menino vai viver? E ela não falou nada. Só que, independente da religião de cada um aqui, todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Acredita em alguma coisa. E começaram a pedir oração com os grupos de amigos, de intérpretes de Libras. E começou a se espalhar pedindo oração por mim. E antes de eu ir para qualquer procedimento de cirurgia, eu estava tudo com ressonância, raio-x, os exames que estavam constando 1,3 milímetros de traumatismo craniano. E o doutor foi fazer de novo. 1,3 milímetros. E o doutor foi fazer de novo. Quando fez a segunda ressonância, não tinha mais nada de traumatismo craniano. Nada. E naquele mesmo dia eu saí do hospital. Mas onde eu quero chegar com essa história? Eu era uma pessoa que estava trabalhando para terceirizada e eu tinha começado a trabalhar para terceirizada. Então eu não tinha ainda uma estabilidade financeira. E quando eu bati o meu carro, coitadinho do meu Corsinha ali, regaçou, ficou um buraco assim no vidro, a roda entortou. E eu lembro que eu estava dentro do carro e eu estava ouvindo até a menina da igreja, e continuou tocando, e tudo quebrado lá, e o menino mete o braço tocando, né? E aí eu ouvi todo mundo falando assim, quando chegaram lá, será que ele estava bebendo? Não sei o quê. E eu não sei responder, mas eu estava consciente, eu estava ouvindo. E aí só escorria lágrima no meu rosto, e eu, naquela situação, e eu peguei e ouvi eles falando assim, porque eles pegaram minha carteira. E dentro da minha carteira estava com as 2 habilitações, uma vencida e a outra normal. Eles não pegaram a vencida, falaram, dirigindo, cara, mas está só vencido, não sei o que, eu não quero falar que eu conseguia. E aí eles pensando que. E aí o rapaz que era o Uber disse que eu vi em sã consciência e bati na traseira dele. Só quando a gente vai olhar as fotos, a batida está na lateral. Ele foi entrar. E eu bati nele. E aconteceu tudo isso. Então eu não tinha como trabalhar, porque eu não tinha condução. Só que ele aqui, esse tio sem saber de nada, ele um dia ligou em casa e falou assim, olha, manda o Joás passar aqui para pegar uma coisa que eu deixei para ele. Nós somos um tipo de família, da família do meu tio aqui, que é os Mirandas. Nós não se vemos todos os dias, nós não estamos todos os finais de semana juntos. Mas família para todo momento. E ele ficou sabendo da situação, ele falou isso, e eu passei lá e me deu importância em dinheiro. E aquela importância foi a quantia de eu tirar meu carro do pátio e fazer um limpar dele para eu continuar trabalhando. Através daquilo que ele fez, mesmo ele sem saber, contribuiu para hoje eu estar aqui com vocês. Porque eu poderia desistir se eu não tivesse como trabalhar, se eu não tivesse uma condução. Então ele não sabia disso, só que ele contribuiu para que tudo isso estivesse acontecendo. Então por isso que sem falar para ele, eu quis chamar ele aqui e dar esse presentinho para ele, que é simples, e agradecer por tudo que ele fez sem saber. E pedir para vocês dar uma salva de palmas.